Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, nosso Pode Mais Consciência. Eu sou a Jô Tavares. E eu sou a Ive Abade. E estamos aqui novamente com um convidado também para lá de especial. Puxa vida, com certeza, né? Maravilhoso, Jefferson Moraes. Palmas! Obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um orgulho, né? Nossa, para mim... A gente tá muito chique, tem que falar para vocês que a gente tá muito chique. Não, a gente também. A gente entrevistado também. Muito especial recebê-lo. Muito especial, muito especial. Ive, deixa eu aproveitar, pedir então para você que está assistindo, tocar no sininho para receber aí as novidades quando tiver vídeo novo no ar. Aproveita, se inscreva também nas nossas, aliás, nos siga nas nossas redes sociais e deixa seus comentários aqui. Tira suas dúvidas, se você tiver sugestões de terapias ou assuntos que vocês queiram que a gente aborde, porque a gente não sabe tudo, né, Ive? A gente se surpreende a cada dia. Então, deixa aí nos comentários, ao longo do vídeo, se aparecer alguma dúvida e você quiser que a gente direcione algum questionamento para o Jeff, a gente certamente vai encaminhar para ele. E agora, acho que é mais do que justo fazer uma apresentação do currículo maravilhoso. Vamos, fantástico. Que ele tem. Recebemos hoje, então, Jefferson Moraes, psicólogo com especialização em neuropsicologia, em dinâmicas de grupo pela SB, né? Maravilhosa Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupo, em coaching pela Abracem, e formação em análise transacional. Ele virá em outro momento para falar sobre esse tema. Para falar sobre esse tema que é maravilhoso. A curiosidade que já tive essa belíssima oportunidade de ser aluna do Jeff. Ah, já foi? Sim, já fui. Olha, depois nós vamos saber. Já foi introduzida na análise transacional. Já fui. Mas aqui tem algo especial também aqui que a gente não pode deixar de falar. Ele é sócio-administrador da Kiron Desenvolvimento. Depois ele vai comentar um pouco mais sobre a empresa, que atua no gerenciamento de empresas desde 1990, o Jefferson, e em consultoria em gestão de pessoas e em programas de treinamento e desenvolvimento nas áreas comportamentais. É um tema que a gente vai abordar, obviamente, né? E desde 1999. E já atendeu inúmeras empresas de variados portes e segmentos. É facilitador do programa Empretec do Sebrae. Também né? já fui aluna dele no Empretec. Olha aí. E membro voluntário da Associação Brasileira de Recursos Humanos e do Núcleo da Paraná, né, da SBDG, em 2 gestões. Então, gente, né, com vocês, Jefferson Moraes, que para nós é um orgulho. Muito obrigada, viu, Jefferson? Obrigado, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jô. Obrigado pelo convite de vocês. Imagina, obrigada por ter aceitado. E a gente está aqui hoje para conversar. Vamos falar do feijão com arroz, né, Ive? Vamos. Que, olha, está permeando todos os nossos encontros, Jeff, que é o autoconhecimento. Sim. Então, nada como a gente trazer um especialista, um psicólogo, para falar sobre isso com a gente. Né? Por que a pessoa deve procurar um psicólogo? Por que é importante a busca do autoconhecimento nesse momento que a gente está? Sim. Né? Então, o que é? Exato. Porque todo mundo acha assim, puxa, né, cada terapeuta que vem aqui, cada consultor, cada especialista fala, porque tem que ter a busca do autoconhecimento, tem que saber e perceber, né? Mas e como? Como é que é isso, já que a gente leva informação para todos? Exato, né? Como que é esse processo do autoconhecimento, né? Como que é? Eu acho que começa com permissão, né, Jô? Então, Começa de novo, né? Permissão. Olha aí a dica. Falando mais do mesmo. Porque assim, ó, você falou assim, já fui no Empretec, já fui no AT101, né, que é o curso de análise transacional. Essa curiosidade, essa busca de crescimento, de autodesenvolvimento, ela é o que permeia a nossa vida, né? Porque alguém que fecha a cabeça do tipo, eu já sei das coisas, eu sei o que é, eu sei quem eu sou, é de uma pretensão enorme, né? Sim. Então, acho que a necessidade, ela vem por causa do contexto. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, a gente muda, as pessoas ao nosso redor mudam, as empresas mudam, o mercado muda, o planeta está mudando, enfim, as coisas e num ritmo cada vez mais acelerado. Ou, talvez porque a gente tem muito mais informação, a sensação que tem é que está mudando o tempo todo, muito rápido. Como é que eu me ajusto a isso? Né? Então, o autoconhecimento ele é muito útil, é necessário para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde psicológica,
porque senão a gente deixa de se adaptar. E aí a hora que a gente começa a perceber, não está pertencendo, não está conectado, está se sentindo à parte. E isso vai levando para o isolamento, que é uma das coisas que leva muita gente para a terapia. A sensação de isolamento. Tem a ver com a pandemia, mas acho que tem a ver com esse mundo de estímulos, de mudanças que vão acontecendo e que as pessoas acabam se sentindo desconectadas. Sim, sim. Porque quando você fala em pandemia, claro que a gente sabe que um resultado dessa situação foi muito, né, essa crise de existência, né? Mas muitas pessoas lidaram bem. E se conectaram muito mais do que quando estavam convivendo com vários grupos. Né? Conseguiram levar essa maleabilidade para um período tão crítico pelo qual a gente passou. Né? Verdade. Isso tem a ver muito com... Tem a ver, não muito, mas tem a ver com criação? Com o jeito que a família que nos criou? Ou a gente aprende com o passar do tempo, mesmo tendo uma família mais rígida, vamos dizer assim? Tem muito a ver, né? Assim, na psicologia tradicional, a gente trabalha muito com a questão da influência da família, das figuras de autoridade, né? Das figuras parentais, da cultura, da família maior, né? Não só da nuclear, mas da maior. E do jeito que você está, né? Na escola que você vai, o bairro, quem você convive e tal. E se você pega, por exemplo, pessoas que têm um pouco mais de emocionalidade, famílias que são mais emocionais, que têm mais contato, isso facilita. E tem famílias que não, né? Eu tenho um cliente que uma vez falou que uma questão é que, assim, disseram para ele que a família dele era como se fosse um muro que não tinha argamassa, eram só os tijolos. E a argamassa seria as emoções. Porque era uma família que não falava de emoções, não falava do que sentia e tal. Então, assim, a predisposição da gente para confiar no outro, para poder abrir o coração, ouvir o outro de verdade e tal, tem muito a ver com a formação. A gente pode aprender depois, né? Sim. A gente pode aprender depois a se abrir, a confiar e tal. Mas muito da estrutura da nossa personalidade vem da primeira infância e tal, né? Isso é uma coisa da psicologia mais tradicional, mas que a gente, como psicólogo, segue bastante. Porque a gente sabe que estão ali, né? Assim, não a personalidade, mas a estrutura da personalidade, o que é mais marcante, acontece ali ou na adolescência. Eu adoro esse tema, sabe por quê? Porque a gente, né, eu trabalho muito com jovens. E hoje o momento está pedindo, né, desenvolvimento de soft skills. Né? Hard skills, a parte técnica, cursos técnicos, etc. E soft skills, relações sociais. Né? Você saber tratar, saber conviver e tal. E tem muito a ver com você estar bem consigo mesmo também, se autoconhecer, né? E a gente está buscando muito levar isso para o jovem, porque dentro de casa, com a família, muitas vezes isso não está posto. Ou os pais também não tiveram dos seus próprios pais esse desenvolvimento, né? Então a gente vem, acho que, evoluindo de forma, claro, gradual, mas eu ainda que acho um pouco lenta, porque há uma resistência a essa mudança, né? Mas é um tema que hoje no mercado está sendo muito solicitado. Né? E, pelo que eu entendi, o autoconhecimento é o ponto, é o fator, vamos dizer, inicial para uma boa soft skills. Né? Sem dúvida. Você sabe o que eu me lembro, a hora que você está falando, eu estava pensando nisso esses dias. Quando tem um chamado para um curso, para um treinamento, para uma terapia, para um programa de desenvolvimento, de crescimento, tem gente que eu acho que intuitivamente sabe que vai mexer alguma coisa. Puxa vida. E tem medo, né? Sim. Porque, assim, intuitivamente, de uma maneira pré-consciente, a gente sabe de coisas que não estão legais. Ou no nosso corpo, ou nas nossas emoções, ou no relacionamento com alguém que a gente ama, ou, enfim, no trabalho e tal. Então, mesmo que não esteja tão claro, você sabe que se você for mexer e aprofundar no autoconhecimento, se conhecer, investir em você, você vai ter algumas sacadas. Sim. E quando tem algumas sacadas, não dá para fingir que não teve. Exatamente. Eu digo assim, não dá para desver. Não dá para desver. Não tem como porque desver. isso vai ficar lá. Exato. E aí, isso também é um chamado para uma atitude. Porque a partir do momento que aquilo se tornou consciente, você vai ter que resolver aquilo. Não, tudo bem, pode varrer de novo lá para debaixo do tapete, mas a tua consciência sabe.
Não volta mais, né? Você já sabe que tem aquela questão. Exatamente. E aí a pessoa foge da terapia, quando chega nesse ponto, ou nem vai. Ou nem vai. Eu ia contar, eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele. Ele vai saber que é ele, mas tudo bem, não tem problema. E, na verdade, é um grupo. É para um uso didático. É para um uso didático. E a gente brinca com ele, pega no pé dele, porque ele não tem namorada. E a gente fala, e aí, quando que vai desenrolar isso aí, né? Quando que vai? E teve um dia que a gente apertou ele um pouquinho mais. E, claro, ele tem uma questão com a mãe, né? Uma questão difícil ali de relacionamento com a mãe dele, que, na verdade, não existe um relacionamento ali. E a gente sabe que tem uma tendência bem grande, né? O cara que não tem ali um bom relacionamento com a mãe, é uma tendência a não ter bons relacionamentos amorosos ou nem ter relacionamento amoroso. Tô falando de uma forma... Tô generalizando, falando de uma forma bem, né, amadora. E a gente pegou no pé dele, mas olha só o que saiu. Tá. Vocês acham, então, e a gente incentivando ele a buscar terapia, né? Então vocês estão me dizendo que eu preciso procurar terapia para namorar alguém? Ele reduziu a questão de um jeito. Então, assim, a gente percebeu que ali está justamente ali que está o calcanhar dele, né? Onde aperta, né? O calcanhar dele. E assim, Jô, isso é um indicador forte de mecanismo de resistência, de mecanismo de defesa, né? Então, quando a gente está um pouco mais atento, começa a perceber que mecanismo de defesa que eu uso? Racionalizar, ou diminuir a questão, ou mudar de assunto. Autoconhecimento serve para isso. Inclusive para a gente perceber como é que a gente se defende. Porque é inconsciente. Vem que vem rapidinho, assim, né? É no piloto automático a defesa. Sim, exato. Porque ela já está muito bem estruturada. Fiquei com vontade de falar de processo de terapia. Claro, com certeza. Porque você estava falando, e é bem real. O processo de terapia, quem ainda não fez, talvez não esteja familiarizado, mas assim, ele tem algumas etapas. E a maior parte das pessoas, elas vêm buscar o que a gente chama, em algumas abordagens, de controle social. O que é isso? Deixa eu ver meus padrões de crenças, de pensamentos, os meus comportamentos, as minhas atitudes e etc. Com um tempo de terapia, não muito longo, você começa a ter vários insights sobre isso. E começa a mudar alguns padrões de crenças, alguns pensamentos e tal. E beleza, né? Porque cabeça abriu, tem alguns insights e tal. Quando isso acontece, muita gente deixa a terapia. Porque, não, tá bem, já tô bem e tal. Só que não. Por quê? Tem questões que podem voltar, que são mais profundas, que são mais inconscientes, que a hora que o trabalho realmente vai acontecer de desenvolvimento, muitas pessoas não ficam. Né? Como se, não, tá bom, é o que eu vim buscar e tal. Então isso acontece bastante. E uma das coisas mais lindas... Eu sou um psicólogo clínico novo, né? Eu estou com 5 anos nessa área. Eu sempre fui na área organizacional. E eu estou apaixonado pela clínica por conta disso. Porque tem algumas pessoas que percebem isso. Elas fazem isso e aí começam a aprofundar. E começam a ressignificar a própria vida, a própria existência. Aí é um processo lindo. Sim, sim. Bom, eu sou suspeita, porque eu passei por um processo terapêutico, olha, sem brincadeira, acho que mais de 8 anos. E eu posso dizer, literalmente de cadeira, que eu sentei muito naquela poltroninha lá, e eu me permiti mergulhar nisso e aprendi muito sobre mim mesma. Eu sei que eu tenho ainda um caminho muito longo. Mas uma das coisas que eu percebi, eu sempre me taxavam de uma pessoa muito raivosa, muito nervosa. E eu lembro da minha avó até falava muito isso. Nossa, essa menina é muito braba. Essa menina é braba. E ainda sou do signo de Escorpião, né? Igual você. Então, aí a gente já tem essa... Né? Já vem esse rótulo, né, em cima da gente. As pessoas já vão esperando isso. Já vão esperando isso, né? E eu realmente entregava isso. E com o passar do processo, eu fui entendendo de onde que vinha isso, por que as pessoas tinham essa imagem ao meu respeito. E hoje até me irrita um pouco, porque as pessoas falam, nossa, você é tão calma. Só que elas não sabem por dentro, né? Como que tá a situação. Mas assim, eu consegui fazer talvez um equilíbrio. Né, fiz uma transição, digamos assim. Então, eu sou muito fã. Você se adaptou.
Ou você se transformou? Finjo ser o que não sou? Porque a gente tem muito disso, né? Não. Não sei, você me corrija, que o psicólogo aqui é você. Mas eu me recordo muito bem quantos testes eu fiz dentro do meio corporativo para saber qual era o meu perfil dominante. Eu sou aquele extrovertido, né? Bom, e o quanto eu tive que, durante esses alguns anos, né, no meio corporativo, me adaptar para ser aceita. Né? Porque o extrovertido está sempre na berlinda, né? Ele é muito sociável, né? E isso incomoda muitas vezes. Hoje, sim, talvez hoje mude, mas não, mas acho que é normal. Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que não gostam, né? E por ser muito sociável, muitas vezes você é avaliado como com pouca entrega. Só que a entrega desse perfil, ela é um pouco diferenciada. Né? Ela não é aquela entrega única e exclusivamente de indicadores e resultados. Ela tem todo um processo de sociabilidade junto, porque você leva o grupo, né? Você vai com o grupo, você não vai sozinho, né? E isso incomoda muito no meio corporativo, né? Mas eu percebo que eu, com o tempo, me adaptei muito, porque eu não sou aquele resultado daquele teste, né? E o esforço é muito grande para se adaptar. Né? E isso faz com que a gente deixe de ser quem a gente é. Aí é que está. O meio corporativo, ele te molda a ser, muitas vezes, o que você não é. Sem dúvida. Por uma necessidade de se manter no meio corporativo. Eu não sei o que vocês pensam. O que eu vejo hoje, e aparece muito na clínica, as pessoas não querendo mais isso. Elas não querem mais se submeter e se ajustar às empresas do jeito que era feito antes. E tinha uma pressão maior, me parece. Muito maior. Menor, tinha uma tirania. Tinha. Não era uma pressão. Né? Porque você era excluído, você era perseguido. Eu venho de alguns anos aí nessa caminhada. Eu estou ali no, né, gente, 60 a mais já, né? Então, a coisa está... eu sou da época da criação da política de qualidade de vida do trabalhador. Por quê? Porque o ambiente das empresas, ele não era nem um pouco de qualidade, porque era o foco na entrega, na produtividade, para alcançar a lucratividade. Né? E você deixava suas emoções do lado de fora da empresa. Casa, não traga seu problema para a empresa. E vinha somente o trabalhador. Não inteiro, mas só a metade. Só a metade. E equilibrar isso, psicologicamente analisando, um crime, né? Porque você é bem difícil, é bem difícil. Você não é uma coisa ou outra. Que aparece muito, né? A gente está falando de trabalho, mas também na sociedade, na vizinhança, tal. Na família. Na família, as pessoas querendo se adaptar, se ajustar para atender uma ideia. Sim. Eu deveria ser assim, eu deveria ser assado, porque eu acho que é o melhor ou porque o outro acha que é o melhor, né? Ou porque eu vi, porque eu sigo um guru, um exemplo e tal. Sim. Então, o processo de autoaceitação, ele é um processo que eu vejo que é a espinha dorsal, sabe? A gente precisa aprender a se amar, se gostar, se aceitar, não com uma questão de, não, tá tudo bem, de zona de conforto, isso, se acomodar. A gente falou sobre isso, a positividade tóxica. Com essa positividade tóxica. Né? É que tem que estar tudo bem, porque eu tenho de tudo. Eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso. Tá bem e feliz. Eu tô morrendo por dentro, mas eu tô ótima. Tô magra, tô bem. Não, né? Só que não é bem só isso, é né? bem isso, exato. Mas isso que você trouxe é fundamental, porque ainda existe essa cobrança. Né? Ela, claro, muito mais velada do que antes. Sim, disfarçada de programas, de mindfulness nas empresas, inclusão e tudo mais. E a gente sabe que muitas não é bem vezes assim. Não é dia bem assim. É um processo de consciência, né? É um processo de consciência. A gente sabe que daí vai né? O grupo vai aos poucos, né? E o movimento vai acabando forçando, né, a uma mudança cultural dentro da própria empresa. Exato. Né? Uma das coisas que a gente fala quando trata de diversidade, que eu acho show de bola, é a aceitação da diversidade cultural. Também, que muitas vezes você acaba tendo que deixar de lado o respeito a toda a tua culturalidade para se moldar uma cultura que a empresa impõe. Né? E aqui, gente,
Não, a gente está somente generalizando, não estamos indicando, não estamos falando que A ou B está certo ou não, mas pela vivência que todos nós tivemos, estamos fazendo uma análise de cenário, né? Às vezes algumas pessoas acabam se incomodando com relação, só, né? Só contextualizando. Mas o quanto é necessário esse olhar, né, da individualidade humana. Né? O quanto isso é importante para que a pessoa possa se autovalorizar, se autorreconhecer e contribuir com o coletivo da empresa. Sim, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Né? O primeiro o autoconhecimento faz com que eu comece a me aceitar as características que eu tenho, como eu sou, melhorar o que não está saudável, que eu preciso melhorar. Tipo a raivosidade. Por exemplo, é uma delas. É uma delas, né? E as N coisas que a gente tem, né? E aí, a partir desse momento que eu tô melhor comigo, né? Tô me trabalhando no individual, aí eu consegui na relação. Porque daí não adianta estar numa... Porque a nossa sociedade tem muito essa questão, né? Do individualismo, da competição e tal. Então, para eu realmente sentir que eu estou conectado e interdependente dos outros, eu preciso estar forte o suficiente para me conhecer, né? Sim. Isso. A gente volta para a questão básica de todas as conversas que a gente tem aqui, que é a pessoa aprender a se conhecer, aprender a se aceitar, para daí sim ela poder fluir na sua vida, né? Por que há tanta resistência quando se fala em fazer terapia, Jefferson? Isso, eu ia perguntar isso também, né? Porque ainda tem esse estigma, né? Mas o que, você tá louco? Por isso você vai procurar um psicólogo? Eu ainda escuto pessoas falando isso. É bem menos do que antes, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que hoje talvez não falem tanto, mas ainda pensa, ainda tem mas precisa mesmo. Sim. Você ainda vê piadinhas, né? Sim, do tipo, vai desabafar com um amigo, tal, como, né? Isso. Então acho que ainda tem. É menos, mas ainda tem. O que eu acho, Joive, tem a ver com a coragem de fazer mudanças, de aprender. Né? É muito confortável, né, gente? Assim, é muito confortável pensar do mesmo jeito, ter as verdades e não questionar. Eu sou assim, eu sou agressivo, eu sou tímido, eu sou introvertido, eu sou extrovertido, eu sou comunicativo. Eu sou desse jeito, não tem... E isso fecha muito, porque é muito confortável, na verdade, né? Como pôr um moletom velho, sentar num sofá velho, né? Pode estar meio... rasgadinho ali, mas ele é confortável, né? Então, assim, essa falta muitas vezes de coragem e até de percepção, de entender que existe uma possibilidade de mudança é o que faz com que muita gente não vá para o processo. Eu vejo que é isso. E aí, quais são as consequências disso, Jeff? Da pessoa se fechar dessa forma, do teu ponto de vista? Eu acho que repetição. Eu acho que isso é uma consequência. Eu continuo pensando, sentindo e agindo do mesmo jeito que eu sempre fiz. E se eu continuo pensando as mesmas coisas, categorizando os padrões, sentindo do mesmo jeito e achando que isso é natural, eu sempre vou me sentir sozinho, eu vou sempre me sentir ansioso, eu vou sempre me sentir X. Essa repetição, ela adoece. Vocês trabalham bastante com saúde, né? Com qualidade de vida e tal. Então, sabem bem do que eu estou falando. E, né, provavelmente todo mundo que vem aqui tem essa pegada, né? De mais consciência e tal. Então, assim, a consequência é essa, né? É um adoecimento que é psíquico, é um adoecimento emocional e é um adoecimento das relações. Porque à medida que você continua repetindo os mesmos padrões, as pessoas podem mudar, as pessoas ao redor mudam. E aí como é que eu faço? Né? Exato. Eu acompanho essa mudança ou eu acho isso aí bem interessante. Eu tô com um cliente novo de coaching e ele queria muito também que a esposa dele, de uma certa forma, passasse pelo processo. E é o que eu falo para todos os meus clientes, quando vem com essa coisa, puxa, mas eu queria tanto trazer meu marido, eu queria tanto trazer minha esposa, e eu sempre falo a mesma coisa. Comece você. Quem que está buscando ajuda? É você ou é o seu parceiro, sua parceira? Quem que é? Não, é você. Então, da minha experiência, eu vejo assim, quando a pessoa começa um processo de mudança,
quem está ao redor vai ter essa percepção. Puxa, meu companheiro, minha companheira está diferente. Tá melhor ou tá pior? Puxa, estou vendo que está melhorando, tá ficando legal, eu quero isso para mim. E aí a pessoa naturalmente vai buscar. Pelo exemplo, Exato. pela vivência. Não é porque o outro mandou. Exatamente. O outro falou, Agora, quando vem, olha, você tem que ir lá na Jo, porque ela vai te ajudar. A pessoa já chega lá com aquela tromba. É porque também as pessoas têm que muito. Não é? A gente tem que ir para o filho, tem que ir para o pai, para a mãe, tem que ir para o esposo, tem que ir para a empresa, tem que... E quando tem que ir para si mesmo, sabe? Porque é muita resistência, porque ela não quer mais responder para ninguém. Às vezes você está muito nessa rebeldia, né? Que é causada pelo tem que. Isso. Né? Na análise transacional, a gente chama o estado de ego do pai crítico, né? na comunicação, que é tem que isso, tem que aquilo. Quando alguém vira e fala tem que, ou a pessoa se submete, ou ela se rebela. Isso. Dependendo de como quer, se rebela na hora. Né? Exato. É diferente de viver e de ter uma experiência, um exemplo, uma convivência, que, opa, mudou alguma coisa ali e eu também quero mudar, porque senão eu vou... Mas até aí porque a gente está em constante, até porque a gente está em constante evolução, Isso. né? Sim. E tem que acompanhar. Mas aí vem o frio na barriga, porque pode acontecer o contrário. A pessoa percebe a mudança no companheiro. Não, tá muito diferente. Não quero isso para mim. Isso. E a pessoa escolhe ficar. Então, quem está no ponto de partida ali para ir para um processo terapêutico, seja qual for, vem esse frio na barriga, né? Puxa, mas eu vou... E aí pode ser que cause uma resistência também. Sem dúvida. Né? Sem a dúvida. pessoa, puxa, mas daí né, vai que eu faço o processo e essa pessoa não me acompanha. É um risco? É um risco. É um risco. Pode ser que aconteça. Instintivamente, as pessoas sacam isso. Sacam isso. E é por isso que muitas não vão, né? Muitas não vão por causa porque disso. elas sabem que o caminho pode ser irreversível. Né? Porque as constatações virão. Eu sempre lembro, eu gosto muito de tarô. E no tarô tem a carta da torre. Não sei se vocês são familiarizados assim com a carta. Então é a figura de uma torre. E aí é um casal, cada um, né? Eu não lembro agora se a figura masculina na direita, a feminina na esquerda, não me lembro. Mas é um casal e eles estão se jogando, porque a torre está em ruína. Eu acho incrível essa carta. Incrível, porque quando ela aparece, ela fala assim, é um prenúncio de que alguma coisa na sua vida vai ser destruída. Mas, em compensação, depois que a poeira baixar dessa torre, né, levanta aquele pozão quando um prédio cai, uma torre cai, quando essa poeira baixar, você tem a oportunidade de construir solidamente. Então, qualquer coisa que você venha ter que destruir agora, ou que vai ser destruído para você, pode ter certeza que vai vir de novo, só que vai vir numa qualidade melhor. E eu acho que o processo da terapia é isso. É isso. É isso, se joga na torre. E essa crença, né, Jô, ela ajuda a ter coragem. Porque, assim, são duas faces da mesma moeda, né? Vida e morte e tal. Você tem que morrer alguma coisa para nascer outra. Eu tenho que deixar alguma característica para dar lugar para uma outra. Sim. Isso é o processo natural da vida. Sim, exato. Dói, lógico que dói. Dói algumas coisas, né? Eu deixar, perder, Claro. às vezes um relacionamento. Mas às vezes se é um relacionamento, por exemplo, que eu tô dependente dele e tá me jogando para baixo, fere minha autoestima, fere minha autoconfiança. Eu adoro porque tá me protegendo, me cuidando, me amando e tal. Mas eu sinto que eu não estou desenvolvendo a potencialidade do que eu tenho e etc, né? Se eu perco esse relacionamento, né, ou se eu deixo ele para fazer alguma outra coisa, vai doer, vai ser ruim, vai ser desconfortável. Mas provavelmente eu vou construir algo muito mais sólido, Exato. como você falou. Exatamente. Não tem como, não dá para ganhar tudo. Exato, né? Exatamente. Mas aí a coragem, né? E a coragem entra isso. Aí entra numa questão da confiança mesmo, né? Assim, confiança maior, né? Em algo Em si mesmo. Em si mesmo, mas numa força maior. Né? Eu acho que numa força maior. Acho que maior. é aí que cruza aquela questão da espiritualidade, né? Eu acho que é bem aí, né? Onde você busca também algo intangível, invisível, né? Mas que te move para algo bom, né? Ter essa fé, vamos dizer, em si mesmo
E sim, talvez você em está algo fazendo o maior, caminho certo, em algo né? maior, né? Maslow já falava da transcendência, É. né? A psicologia positiva tem feito inúmeras Ai, eu tô pesquisas apaixonada. lindíssimas sobre isso, né? Quer dizer, Que o coisa poder maravilhosa. todo disso, aquela questão das forças, né? Do valores e tal. Quer dizer, não tem como negar que essa admiração, que essa conexão com algo maior, muitas vezes é necessária para que a gente dê o próximo passo. A própria inteligência positiva, né? Está se desdobrando de tudo isso, falando sobre essa questão, Sim. né? E você percebe isso nas pessoas, no consultório, Jeff, essa busca pela espiritualidade, ou isso não fica muito claro para você? Não percebo com tanta frequência. O que eu percebo, eu gostaria e queria tal. Mas normalmente no processo terapêutico, as pessoas, principalmente nas primeiras fases, assim, né, que a gente estava falando das etapas, no começo eu não vejo isso. Depois de um tempo, algumas pessoas, assim, quando já estão se aprofundando em si mesmas, elas começam a olhar para essa questão. Né? Que interessante. Mas no começo não, acho que está tão autocentrada, está tanto Sim. na dor ali do Sim. relacional ou de si mesmo, que muitas vezes isso não aparece. Nem vem. Então, não, eu ia fazer uma conclusão, né? Então, talvez depois dessa primeira etapa, essa quebra de barreiras para consigo mesmo, aí que a pessoa consegue abrir para um outro lado, Isso. que ela nem consegue enxergar essa Olhar outra. por cima do muro, Exato, aí dá para olhar, né? E você sabe que eu tenho uma curiosidade. Deixa você terminar, depois eu vou fazer, depois eu pergunto, se você quiser complementar. Não, quero uma coisa, que acho que tem que tomar cuidado com o que eu vou falar, né? Assim, colocar em perspectiva. Mas uma coisa que aparece muito na clínica são as questões das pessoas terem dificuldade de se desenvolver, muitas vezes por causa de religião, não espiritualidade, mas por questão de religião. Sim, claro. Então, muitas vezes, algumas religiões, elas fazem com que as pessoas se sintam não merecedoras de serem quem são. Né? E isso, às vezes, é complicado. Né? Mas não tem a ver com a espiritualidade, com o amor universal e tal. Né? Qualquer sistema de crença, estou falando de religião, podia ser filosofias ou que acontece, acontece bastante. Mas agora eu fiquei curioso para saber o que a senhorita Então, a minha pergunta, me desculpe se eu estiver fazendo uma pergunta muito, né? Mas a psicologia, ela traz vamos dizer assim, uma resposta para o sentido da vida? Algumas abordagens, sim. Né? Então, por exemplo, a gente tem o Viktor Frankl, né? Maravilhoso. Que ele vai falar do sentido da vida. Né? Ele descobriu lá na época da Segunda Guerra, enfim, né? Campo de concentração, que ele percebe toda a questão de que a resposta está nele. Independente do que está acontecendo lá, ele escolhe que resposta que ele quer dar para o mundo e tal. Ele escreveu lá o sentido da vida, né? Em busca de sentido. Então, assim, algumas abordagens dão. A psicologia positiva vai para isso também, mas não são todas. Na realidade, eu acho que é aquilo que eu estava falando. Depende muito do momento e do nível de consciência da pessoa. Porque buscar o sentido da própria vida é algo mais elaborado. Quando eu estou lidando com as questões concretas do dia a dia, de grana, de saúde, de relacionamento, de trabalho, disso e daquilo, isso parece filosofia. Não é, porque isso está ligado, né, o sentido que eu quero dar para a minha vida, o significado que eu quero dar para a minha vida e descobrir quem que eu sou, quais as minhas aptidões, meus talentos. Cara, sim, o que eu estou fazendo aqui. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Mas a gente fica meio anestesiado, né? A gente muitas vezes fica meio anestesiado, assim, se ocupando do que parece que é concreto. Não, eu ia tocar nesse assunto também. A gente também já falou sobre isso aqui, né, Ive? Mas vale a pena reforçar que essa questão das redes sociais, como isso tem minado as pessoas nesse sentido da sua individualidade, a convivência saudável com outras pessoas, porque fica nessa comparação. E competição, né? E competição. O tempo todo ali, olhando. Tem gente que não consegue ter uma conversa sem estar com isso daqui ligado e olhando o que está acontecendo e publicando coisas. A gente está perdendo muito o conviver, né? A gente está perdendo, se distanciando disso aqui que a gente está tendo agora. Sim. Ok, claro, em função da velocidade, está no trabalho, está isso, usa um WhatsApp, manda uma mensagem e tal. Isso são tecnologias que vieram para nos favorecer.
facilitar a nossa vida. Agora, esse mergulho das mídias, viver a vida dos seus influencers, e que agora está muito na moda, né? E não vivenciar a sua própria vida. O tempo passa muito rápido, né, gente? Muito rápido. Eu vi um pedacinho de um podcast com a Ana Beatriz de Barros, a psiquiatra. Ela é ótima, né? Eu adoro. E ela falando que a tendência do momento é o metaverso. Ou seja, as pessoas realmente convivendo no mundo digital, criando cidades e sei lá o que mais. Ali, inclusive, gastando dinheiro. Vou dizer para você, e aqui, desculpem, mas é meu ponto de vista, né? Estão nos empurrando para isso. Sim. Né? Porque sabemos bem, né, que todo um processo do consumo, né, dos modismos, e a partir do momento que, né, as empresas fazem parte desse processo, hoje já tem loja de várias marcas grandes que já estão vendendo lá dentro. Né? Então, estão criando um mundo paralelo. E, no final das contas, isso acaba te levando para dentro disso. Alguns ficam. Né? Outros conseguem transitar entre o real, né, e o virtual. Outros não. Criando doenças e tudo mais. Né? Como que você vê isso, Jeff, essa tendência? Do multiverso e toda essa questão do mundo virtual, eu concordo com vocês. Eu acho que assim, o prejuízo psicológico é de isolamento, porque dá uma falsa sensação de conexão. Então, você está falando das redes sociais. Dá uma falsa sensação de que eu estou conectado com o outro, mas eu não estou conectado de verdade. Porque a conexão verdadeira, é como você falou, né, Ivy? É isso aqui, a gente tá olho no olho, é conversar, enfim, tem... Não que no virtual a gente não possa fazer, né? Para mim foi uma grande experiência a pandemia em termos de psicoterapia, porque eu não imaginava que no online a gente conseguisse aprofundar algumas coisas do jeito que aprofunda, né? Hoje 80%, 90% do meu trabalho tem sido em psicoterapia online, né? Tendo muita gente de muitos lugares e tal. Então, eu tinha um preconceito. Eu falei, não vai rolar e tal. Rola, acontece. Não substitui, são necessárias sessões presenciais. É muito diferente o nível de contato, dependendo da técnica, do momento e tal, é necessário, mas é perfeitamente possível fazer isso, mas não substitui. Então, o que eu acho que fica bem a ditadura, né? Você fala, estão empurrando e tal. Eu acho que tem uma ditadura. Tem uma ditadura no sentido de o correto é estar conectado, é nas redes, é no multiverso, é nisso, naquilo, de um jeito que eu acho que tem seu espaço. E eu acho que não é nenhuma questão de escolha. A gente vai para isso de qualquer maneira. O caminho... A questão é qual que é a valorização que se dá para isso. Porque quando o meu afeto, a minha autoestima, a minha autoconfiança está mais, enquanto eu sou hábil no mundo virtual do que no real com as pessoas, né, na relação do dia a dia, aí eu me perco. Então esse é o problema. Não, é muito louco. Eu estava lembrando, tem uma série na Netflix que se chama You. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Gente, é a história de um cara que é um cara comum. Ele trabalha numa loja de livros, não lembro se é em Nova York, enfim, mas rola nos Estados Unidos a história. E ele se apaixona por uma moça, e a moça é linda, e ela é estudante de teatro, se eu não me engano, e o cara começa a stalkeá-la, que virou um novo verbo, né? Então começa a perseguir a moça virtualmente, e ele descobre a vida dela pelo Instagram, com quem que ela tá, quem são os amigos, quem são os flertes, e ele vai mergulhando naquilo, e ele consegue, claro, se trata de um psicopata, mas ele consegue entrar na vida dela como se fosse um acaso. E ele já sabe todo o funcionamento dessa moça, da rotina dela. E aí a história, né, não vou dar spoiler, mas a história vai se desenrolando através do envolvimento que eles vão tendo. E parece ficção, mas hoje em dia muita gente faz isso. Muita gente faz isso. As pessoas vão em busca do teu perfil para saber quem você é. As empresas fazem isso para contratar hoje. Exatamente, né? Tem até aquela história que a Polícia Federal, a Receita Federal, vasculha as tuas redes sociais para saber se você está viajando muito e tal. Então a gente tá virando uma loucura isso.
E eu acho que não tem tendência nenhuma que vai mudar. Né? Porque não tem como voltar. Não, acho que não. Acho que não. Acho que a gente evoluiu para um Mas e a gente aceita diferente. isso? A gente reluta? O que você acha, Jefferson? Eu acho que a gente vai se adaptando e se ajustando. Né? Você pega, por exemplo, é possível ter intimidade. Eu estava falando da psicoterapia. Né? É possível ter intimidade. Né? É possível quando eu estou... Isso acontece no meu dia a dia. Né? Eu estou com meus clientes de estar junto ali. Né? De sentir as emoções, e a gente trabalhar e aprofundar. É possível a conexão. O que eu acho é que tem um convite menor para conexão do que quando você está presencialmente. Acho que isso isso acontece. É mais fácil de escapar no virtual. Agora, é como você falou, não tem volta, né? Eu acho que a tecnologia, ela realmente veio para fazer parte e de uma forma bem profunda. A gente ainda está vendo só a ponta do iceberg. Sim, né? Também acho. É só a ponta. A gente estava falando um pouquinho antes de ligar as câmeras, né, o que aparece mais para você em consultório, né? Qual que é a demanda? E você falou para a gente que era a questão da ansiedade. Então, conta aí um pouquinho para a gente. Né? O que tá rolando? Eu acho que por conta disso que a gente está falando, dessa sensação de rapidez, de agilidade, tem aquele medo de estar perdendo alguma coisa, do que está acontecendo, tem a necessidade de reconhecimento. Com tanta coisa acontecendo, parece que as pessoas estão desenvolvendo mais quadros de ansiedade. A gente tem isso no Brasil, né? A gente sabe que os índices no Brasil são basicamente 3 vezes maior do que nos níveis mundiais. Sério? Eu não sabia, Jefferson. Eu não sabia também. A média mundial de ansiedade é na casa de 3%, e no Brasil é de 9,3%. Nossa! É incrível isso, mas o Brasil ele tem uma média 3 vezes maior do que a média mundial de ansiedade. Eu não sabia também, soube disso acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, tal. Isso são dados consolidados, enfim, né? Não é uma, Sim, uma um opinião achismo. de alguém, não é. Então, a gente tem uma questão de ansiedade, talvez por conta até da nossa história, da cultura brasileira, de ter que se adaptar, de incerteza, muitas questões, né, de falta de segurança, talvez tenha ocasionado isso. Mas o que a gente sabe é que tem uma predisposição maior, assim, tem uma incidência maior de ansiedade. E a pandemia ela acabou fazendo com que muita gente ficasse mais isolado ou mais nervoso, circunspecto, né? Assim, dentro da família, de um ambiente e tal. Tem a questão de trabalho que a gente estava falando. Então, assim, essa ansiedade vem muito na coisa, muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Quem que eu deveria ser? Quem que eu tenho que ser para ser aceito? O que é ter sucesso? Né? E aí ter sucesso, para pegar um gancho lá, é ter seguidores nas redes sociais, por exemplo. Isso gera um nível de ansiedade. Então, é o caminho contrário de você se conectar consigo mesmo. Né? Aí você vai para fora e não para dentro. Não para dentro. Sim. Tão... Eu lembrei de uma situação... Eu tenho um amigo que mora em Alphaville, em São Paulo. Imagina, né? São casas lindíssimas dentro do condomínio. Sim. E ele contou que na casa da frente era um grupo de jovens influencers que alugavam e era festa dia e noite, noite e dia. Eu fico imaginando o aluguel de uma casa por mês no Alphaville, em São Paulo. E eles conseguem bancar porque vivem nesse mundo paralelo. E eles postam isso. Então, imagina um adolescente de classe média olhando para essa realidade, que não é uma realidade, né? Eles confeccionam essa realidade, né? Então, alguém achou que isso era legal e eles começam a viver isso. Então, imagina um jovem adolescente olhando isso, o nível de ansiedade que vai criando, né? E o consumo de uma coisa que não tem nada a ver, não vai trazer nada para ele, né? Então, eu imagino que... Eu acho que é uma complexidade muito grande quando se fala de crise existencial, né? E essa é uma nova profissão, né? O influencer, né? Você perguntava para as crianças o que elas gostariam de ser. Antes era jogador de futebol, né? E agora é um influenciador digital, né? Então, uma das coisas que eu percebo claramente, eu tenho 2 netos, eu vejo
eu vejo neles, né, muito do que está acontecendo aí fora. Ele tem 14 anos e esses dias fui buscá-lo no colégio, ele virou para mim e disse assim: puxa, avó, vou fazer 14 agora, né? Eu digo, nossa, filho, que maravilha, né? Já está um mocinho, né, e tal. Pois é, mas você sabe que eu estou agora muito preocupado, porque eu ainda não sei o que eu quero ser, né? Não sei o que eu quero ser, ainda não escolhi uma profissão. Com 14 anos. Com 14 anos. Não escolhi uma profissão Pressão, ainda, né? Estou pensando se isso, se aquilo e tal. E eu fui escutando, conversando e tal. E, ao mesmo tempo que ele estava falando, me coloquei no lugar dele, me lembrando da minha época com 14 anos. E me recordei que eu também tinha essa mesma angústia. Porque meus pais também eram muito rígidos com estudo e tudo, e eu também não sabia com 14 anos o que eu queria ser. Então eu percebo que, né, 50 anos, né, se passaram e a angústia dessa faixa etária ainda continua a mesma, né, das cobranças que esse mundo moderno, ou que na época para mim era moderno, né, se mantém. Né? E que ainda a escola não proporciona esse suporte emocional, mesmo com toda a evolução pedagógica e etc. E a família também, mesmo, né? Pais que fazem terapias, pais que participam, que são pessoas aí, né? Super bem colocadas e etc., também não estão preparados para isso. Né? Então, quando você fala dessa questão do influencer, ainda há uma grande facilidade desse desvio de caminho, vamos dizer assim, né? Vou usar uma nomenclatura bem antiga, porque o suporte emocional não tem para que essa criança se sinta, vamos dizer, segura. Né? E o quanto a psicologia pode colaborar numa situação como essa, né, onde um lado te puxa o tempo todo para essa questão da futilidade, eu não quero nem generalizar, porque tem muitos influencers excelentes, mas esse comportamento abusivo, esse comportamento do gasto indevido, esse comportamento de que eu posso comprar qualquer coisa, inclusive a pessoa. Tinha a né? época dos desafios. E fazendo coisas absurdas, e até se machucando. Teve aquela moda da baleia azul, se eu não me engano. Nossa, tem horrível inúmeras aquilo, questões, horrível. né? E tinha toda uma facção por detrás daquilo. É uma coisa horrorosa, até, meu Deus, ligada à pedofilia, enfim. Ainda tem vários outros com outros nomes. Sim, exato, né? Exatamente. Mas eu acho que o quanto esses pais, né, precisariam desse suporte, não é verdade? E o quanto a escola também poderia proporcionar um espaço, né, com um psicólogo, com um terapeuta, inovar. Quando eu falo na inovação dentro da escola, eu proporia isso. Rodas de conversa, né, para que esse aluno possa já ir se conhecendo, sabe? Agora, o primeiro ponto é isso que você falou. É a proteção, é a segurança psicológica, é a aceitação. Isso. Então, a gente estava falando, né? Uma das perguntas foi, né, o que impede, às vezes, as pessoas de irem para o processo de autoconhecimento e para a terapia. Eu falei, questão da coragem, muitas vezes falta. Por quê? Porque tem que mudar e tal. Agora, se eu estou num ambiente em que eu me sinto seguro de ser quem eu sou, eu me sinto aceito e tal, mesmo com as minhas disfuncionalidades, mas eu me sinto aceito e seguro, aí eu tenho coragem para ir e fazer mudanças e me conhecer. Agora, se eu me sinto cobrado, tem que, você não está certo, não é assim, você deve ser assim, deve ser assado, tem que isso, tem que aquilo, eu dou uma paralisada. Eu sinto medo, que é uma emoção natural e adequada, né? Mas ela não pode virar um monstro, né, na sua vida, né? Te assombrando. Digo, esse medo. Não, né? Claro que não. Porque se você não dá esse suporte, é o que vai acontecer. Porque ele vai aumentando. Você não tem, né? O acolhimento. E Jeff, eu queria aprofundar um pouquinho mais esse assunto e trazer a questão dos medicamentos. Então, você falou que um dos pontos é a ansiedade. E a gente sabe que isso está diretamente ligada a ansiolíticos, né? E tratamentos com medicamento. O que você pensa sobre isso? O que eu penso em alguns casos é necessário. Dependendo da frequência, dependendo da profundidade, dependendo do quadro clínico, é necessário entrar com ansiolítico. Né?
O problema é achar que isso vai resolver. Tem uma questão de equilíbrio fisiológico, físico, químico, enfim, que você precisa regular com a ajuda da medicação. Agora, essa não é a resposta total, essa não é a cura. Por quê? Tudo que a gente vai produzindo no corpo depende das emoções, dos pensamentos, da nossa energia, dos hábitos, enfim, tem toda uma questão, desde o corpo físico até a espiritualidade e tal. Então, é um conjunto de situações que mantém determinados quadros, né? Eu tive um cliente uma vez que teve uma situação, um episódio de pânico, e veio para terapia, né? Estava bastante ansioso, tal, não sei o quê. E aí começou a trabalhar. Não estava precisando de medicação, porque estava em terapia 2 meses, 3 meses, estava melhorando, mas já tinha uma ideia de que assim, não, vou ter que tomar remédio, vou ter tal. Se você quer ir no psiquiatra, tal, porque né, psicólogo não receita, veja e tal. Aí foi. Não ficou mais 2 meses em terapia, porque estava ótimo, estava tudo bem e tal, não sei o que, depois eu retomo. Então, o que acontece? Isso é relativamente comum, que tem a ver com aquilo que eu estava falando antes, né, Jô? A pessoa vai, muda o comportamento, muda alguma coisa, tá tudo jóia. Agora tô, né, se sente mais leve, né? Só que depois acaba voltando, né? Então, assim, isso é o que eu penso. É necessário, mas é necessário também a consciência de que a medicação, ela é parte do tratamento. Em alguns casos ela não vai deixar de ser. Na ansiedade até pode deixar, né? Muitas vezes. Em alguns quadros não, né? Então assim, você vai ter um transtorno bipolar, você vai ter, enfim, alguns quadros você vai ter que tomar e ok. Mas para ansiedade, até para depressão e tal, remédio para dormir, né? Para insônia e tal. Remédio para acordar também está super na moda agora. Para acordar tem? Sim, remédio para acordar e remédio para manter o foco, que agora está sendo a coqueluche do momento. Nossa, fazia tempo que eu não falava isso. Coqueluche do momento. Coqueluche do momento. Tá entregando a idade aí. Tô entregando. Essa questão aí isso. E também nas escolas, volto eu aqui, né, porque eu estou muito envolvida nisso, então eu acabo fazendo essa relação. De indicar medicamento para as crianças, né, porque não estão tendo foco, não estão prestando atenção, mas sem conhecer, eu acho que é demais, sabe? Você acha, Jeff, que é uma banalização eu acho. Da prescrição? É uma opinião muito, né, fica muito opinativo falar, mas assim... É uma opinião. Acho que sim. Acho que tem uma facilidade muito grande e pode ter um risco nisso, sim. Sim, Porque é mais fácil, gente. Essa que é a questão. Tem imediatista, né? Tá falando. É mais imediatista, é mais fácil, é mais confortável Eu e tal. concordo com ele quando ele diz que é a necessidade da entrada do medicamento para que você possa se equilibrar e aí poder... se comprometer com você mesmo para as soluções que você vai encontrar durante a terapia. Exato. Porque você, no meio de uma loucura, com a cabeça a mil, com as emoções angustiadas, chorando e tal, você não vai se comprometer numa... Claro, você não consegue nem concatenar. Exato. Claro, o medicamento ele pode... Sim, auxiliar muito, mas é isso, ele é um auxílio. Isso. Então, e por um tempo de validade. Isso que eu penso. E aí, claro, depois o desmame. Então, enquanto a pessoa está ingerindo aquilo, a gente sabe das consequências que tem no organismo, a pessoa fritando o fígado, fritando o rim, né, acabando com o organismo, porque esses medicamentos, eles se lê a bula lá, talvez você nem tome. Né, se parar para... Eu tenho muito medo de medicamentos. Se parar para pensar em tudo que pode causar em você. E aí depois o desmame, que é isso que eu ouço também muitas pessoas falando. Que você vai ter um momento que você vai entrar de novo ali com aquela dor. E aí você tem que ter autonomia de voo. E o que traz, ao meu ver, essa autonomia de voo é a psicoterapia. Sim, psicoterapia. Né? É ali que você vai até administrar... para se sentir seguro e largar o remédio, né? Exatamente. Jefferson? Exatamente. Que deve dar uma crise nessa hora, né? Depende de como a pessoa vai, né? Mas alguns ficam mais assustados e tal. Mas tem gente que vai fazendo isso, esse desmame e tal, de uma maneira muito tranquila. Tem psiquiatras excelentes que vão cuidando, vão diminuindo as doses, vão acompanhando, a pessoa vai se fortalecendo. Então, é legal, claro. Como que vocês trabalham, vocês, psicólogos e psiquiatras? Como é que é essa relação?
É curiosidade com quem mesmo. tem abertura, né? Com Sim. psiquiatras que têm abertura e tal, porque alguns não têm. Como em todas as profissões. Mas com os que tem, a gente normalmente faz algumas parcerias, assim, no sentido de indicar, né? Então, indica, vai, visita, tem um trânsito. Vocês sabe? fazem alguma reunião para falar sobre o caso quando vocês trabalham juntos ou não? Normalmente não, Ninguém... porque daí a gente tem a questão do sigilo, né? sim. Entre psicólogo e psiquiatra, dependendo do caso, é possível fazer, e às vezes acontece, né? Já conversei e tal. Mas, assim, reuniões periódicas ou discussão do caso nesse sentido, não. O que tem que é fundamental para nós, psicólogos, é a supervisão, né? Então, a gente vai para a supervisão, né? Tem que estar em dia com a terapia pessoal. Você fala, fiz um tempão e tal. Eu tô 50, comecei com terapia aos 20, né? Faço, aí paro, aí depois volto e tal. Mas é a vida toda fazendo. Por quê? A gente está mudando, Sim, né? exato. O mundo está mudando, as situações pessoas, mudam, a nossa vida muda, exato. as questões mudam, às vezes vem uma situação impactante na nossa vida. Sim. A gente não tem esse controle, né? Você sabe que uma das coisas, né, que tem várias psicólogas que trabalham, né, junto lá na equipe, e uma das coisas que elas sempre comentam, né, é sobre essa relação da equipe multidisciplinar. Fundamental. E o quanto isso é importante para você poder fazer um trabalho quando é CRAS, CAPS, né? Que aí sim tem reuniões, né? Para poder discutir o caso, né? Que é um trabalho maravilhoso, né? CREAS, né? É um trabalho maravilhoso, né? Do sistema municipal, né? Esse processo, você acha que no entendimento, porque a gente está falando aqui de pessoas que têm condições de fazer um pagamento para uma terapia, uma psicoterapia, né? E nós sabemos muito bem que nós temos um perfil, né, um percentual da população que não tem esse acesso, que muitas vezes utiliza o serviço público, né? Eu não sei se você já chegou a trabalhar, né, no serviço público, ou tem alguns colegas, né? Como que você conhece alguma coisa? Como é que isso está? A psicologia dentro desse atendimento social, porque é um atendimento social daí, né? Muita gente vem procurar, né? Assim, o pessoal procura, quero fazer, mas é caro, tal, não sei o quê. E é caro, é elitista, não tem a mínima dúvida disso. Infelizmente é. Ao mesmo tempo, existem terapeutas recém-formados, existem que podem ter um preço mais acessível, e existem as clínicas dentro das faculdades. Olha, das que eu acho ótimo. Isso é uma boa dica. Por exemplo, eu atendi no último ano, a maioria das faculdades de psicologia atende sendo supervisionado no último ano. E não tem um valor financeiro, né? Se você vai em vários sites que tem, por exemplo, de busca de psicoterapia, você tem valores sociais também. Então, é uma dica para quem está nos assistindo. É uma dica, vá procurar. Saúde. Obrigado. Vá procurar porque tem opções. Realmente tem opções. Né? Isso é importante. Que bom. Isso é importante se a gente puder colocar nos comentários. Depois, Jô, você lembrar, a gente colocar ali escritórios modelos, né, que eles chamam, isso, né? Universidades. E tal. Legal. Com atendimento social. Então, bacana. Assim, tem disponibilidade, gente. Tem para todo mundo, né? Não tem desculpa, né? Para não, quer dizer, desculpa ter, a gente sabe que tem, né? Bom, gente, eu acho que a gente não pode esquecer aqui de pedir para as pessoas colocarem esses comentários, favor, né, Jô? Por favor, clica no sininho para seguir a gente, para receber as informações quando tiver vídeo novo no ar. Siga a gente nas nossas redes sociais. Deixe seus comentários aqui, suas perguntas, suas dúvidas, que a gente encaminha para o nosso entrevistado, né? Que estranho falar assim, entrevistado, porque é nosso amigo, é nosso, né? Convidado parceiro. Especial. Exatamente. Então, a gente vai ter o maior prazer em encaminhar isso. E respondendo a todos na medida do possível. E não esqueçam de seguir o Jefferson. Sim, a gente vai deixar os contatos dele também nos comentários fixos aqui, embaixo do vídeo, e aí todo mundo pode ter acesso diretamente a ele também. Com certeza. Bom, minha querida, né? Nós temos um tempo, não é verdade? Poderíamos ficar falando sobre esse assunto aqui, né? Um tempão, né? Um tempão, o Jefferson vai voltar. Vai voltar. Obviamente. Coloquem lá seus comentários e perguntas, que a gente aproveita na próxima vez que ele vier e já também pode abordar um tema diferente. Sim, exato. Né?
Mas eu gostaria, só para nós fecharmos aqui, de algumas dicas, né, para as pessoas que estão nos assistindo, Jefferson. Coisas simples que elas poderiam ter ali como, vamos dizer, um passo a passo para o seu dia, né? No que diz respeito a quando você vai... eu vou identificar se eu preciso ir à terapia. Não é só quando você precisa ir para a terapia, né? Um caso crítico, uma situação, conflito, uma perda na família e tantos casos, né? Mas se auto-observar, né? Algumas dicas que você poderia dar aqui para as pessoas que nos assistem. Eu ainda reforçaria esse pedido focando na questão da ansiedade, já que Isso é algo mesmo. que você percebe muito nos seus atendimentos. Então, né, dicas para ansiosos. Tá. Olha, no geral, perceber qual que é a qualidade de vida, que é algo subjetivo, né? Mas assim, o quanto eu ando bem, feliz, tranquilo, humorado, ou quanto eu ando irritado, sem paciência, crítico comigo mesmo, com os outros. Então, essa autoobservação ela é fundamental. Falando em relação à ansiedade, o quanto eu entro em irritação, ou bravo, ou em agitação com frequência. Isso é um indicador bem claro da ansiedade. Então, né, eu tenho... Hoje aconteceu, né? A pessoa mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, eu não respondi, estava fazendo uma outra coisa, tal, não sei o quê, mas tinha visto que chegou, né? Meia hora depois, emenda alguma coisa. Sabe aquela coisa que parece que tá lá e, assim... tem que ser tudo na hora, então se observar um pouco em relação a isso. O imediatismo. Né? Do imediatismo e tal. Outro indicador, outra dica é olhar para as pessoas ao seu redor. O que as pessoas estão falando? Como que elas estão te tratando? O que elas estão fazendo contigo? Assim, como que respondem? Se afastam? Como é que está o padrão de relacionamento? Porque às vezes a gente olha muito para o outro e esquece de olhar o que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Né? Então, acho que também é uma dica importante para o dia a dia para buscar, além do que você falou, né? Das situações mais específicas. Legal. Bom. Muito bom, muito bom. Que legal. Muito obrigado. Adoramos. Obrigado, Jefferson. Imagina, a gente que agradece. Obrigado. Fica o convite para você voltar. Vai ser um prazer recebê-lo de novo aqui. Com certeza. Igualmente. Obrigado. Então é Tá isso. bom. Obrigada, pessoal. Até a Tchau, próxima. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até.